Oi, pessoal, boa tarde. Bom, gente, já vou avisando que essas duas últimas aulas agora, da semana que vem e a da outra semana, provavelmente eu já vou gravar de câmera desligada mesmo, porque a minha câmera tá dando pau aqui, ela liga e apaga, a minha internet está instável desde ontem, então, assim, essas duas últimas aulas vocês não vão ver a minha cara, tá bom? Vocês só vão acompanhar os slides e me ouvindo. Tudo bem, pessoal? Eu vou começar aqui a apresentação já. Espero que a internet não caia, porque eu estou tentando gravá-lo desde ontem e não estou conseguindo. Deixa eu carregar aqui. Bom, gente, vamos lá. Mercado de capitais, aula síncrona 9, tá? Lembrando, a bibliografia é essa que a gente está utilizando nesse semestre. A aula de hoje eu vou falar sobre o capítulo 9, sobre os produtos financeiros. Na última aula, né, na aula da semana que vem, que eu posto essa semana ainda, a gente vai falar sobre o conteúdo do capítulo 17, que é derivativos no mercado futuro. Tá bom? Então, deixa eu só avisar, gente. Olha, fichamento tem que ser entregue no dia da NAP2, o trabalho de vocês tem que ser entregue no dia da NAP2. Então, assim, gente, por favor, tá? Quem não começou o trabalho, comece, porque já está chegando a data da entrega. Não é uma coisa rápida, não pode ter plágio. Então, se eu detectar que você tirou aquele conteúdo de algum lugar e não citou, você vai tirar zero no trabalho, não tem nem o que questionar. Então, assim, eu estou batendo essa tecla para vocês começar o mais rápido possível, porque não é um trabalho rápido, não é um trabalho de um dia só que você resolve. E se rolar plágio, né, assim, pegar alguma coisa pronta e jogar lá no meio do seu trabalho, eu vou descobrir e eu vou te dar zero. Então, eu não acho justo eu te dar zero, então já estou adiantando que não façam isso, tá? Por favor, não cometam plágio de trabalho de ninguém. Tem que ser a escrita própria, tem que ser a escrita de vocês e num formato de TCC, né? Assim, naquele formato que eu pedi. É um trabalho pequeno, mas ele vai ser um desafio para vocês, não é uma coisa rápida de se fazer, tá bom? Vamos lá, produtos financeiros. O objetivo desse capítulo é o desenvolvimento de avaliações dos principais produtos financeiros, ativos e passivos, disponíveis no mercado financeiro, tá? Os vários instrumentos financeiros negociados no mercado foram definidos em capítulos anteriores, eu já falei com vocês sobre vários deles, fixando essa parte nos cálculos de seus resultados efetivos. Eu não vou mostrar cálculo aqui para vocês não, tá, gente? Eu vou mostrar alguns produtos financeiros e como que eles funcionam, tá bom? Nas avaliações serão utilizadas formulações apresentadas no capítulo 5, referentes aos tipos de taxa de juros, apresentando suas aplicações práticas por meio de diversos exemplos ilustrativos. Mas, como eu já falei, eu só vou colocar o que é cada produto e como que ele funciona, tudo bem? Então, beleza, vamos lá. CDB ou RDB, né, o Certificado ou Recibo de Depósito Bancário. É um dos mais famosos, né, aplicar em CDB e tal. O CDB ou RDB são títulos de renda fixa, representativos de depósito a prazo, realizados por pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, qualquer pessoa consegue comprar um CDB, consegue aplicar em CDB, e emitidos pelos bancos comerciais e múltiplos, banco de investimento e caixas econômicas. Tá? Os recursos gerados pela colocação desses títulos são destinados principalmente a lastrear operações de financiamento de capital de giro. Né? Então, quando você aplica em CDB, você pessoa física, está aplicando esse CDB para algum investidor pegar um dinheiro no banco e abrir um negócio. Tá? É geralmente isso. A subscrição de um CDB ou um RDB constitui-se numa forma de empréstimo que um cliente investidor efetua para o banco, tendo como remuneração os juros pagos pela instituição financeira tomadora dos recursos. Você aplicou R$ 3.000 em CDB, aí eles estão te prometendo uma taxa de juros acima da poupança. É o valor que eles estão te pagando por esse empréstimo, né? É como se você, pessoa física, estivesse emprestando dinheiro para o banco. Porque o dinheiro que você está emprestando para ele, lá, aplicando em CDB, ele vai emprestar para um investidor, tá? É mais ou menos isso. Só que para você, ele paga uma taxa de juros de CDB, que é baixa, um pouco mais alta só que a poupança, e para o cliente dele, que vai pegar o dinheiro emprestado para abrir uma fábrica, ele vai cobrar 10 vezes mais, tá? Mas, enfim, é isso. O RDB, ao contrário, o CDB, a principal diferença entre o CDB e o RDB é a possibilidade de certificado de depósito bancário ser transferido a qualquer momento a outros investidores por endosso nominativo. Você coloca em nome de outra pessoa que você quer, você transfere esse título facilmente, tá? O RDB, ao contrário, é um título inegociável e intransferível em qualquer data antes de seu vencimento. Então você tem que esperar ele vencer, né? Te deu a data lá que o banco vai te devolver o dinheiro,
aí você pode transferir. Até isso você não consegue mexer nem transferir, né? Ambos os títulos são emitidos de forma escritural e custodiados na CETIP, atual Companhia Aberta de Depositário de Títulos Privados. Forma escritural é porque remotamente, né? Você não vai ter um papel, né? Não vai chegar um papel na tua casa, né? É meio que um contrato virtual que você faz na sua conta lá, digita sua senha e aceitou, né? Tipo isso. Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI. Os CDI são títulos que lastreiam as operações realizadas entre os bancos no mercado financeiro. São emitidos por instituições financeiras e têm por função básica viabilizar a transferência de recursos entre os participantes do interfinanceiro. As operações com CDI são geralmente realizadas por um dia, podendo ainda ocorrer transações por prazos maiores. Os CDIs negociados por um dia são negociados no mercado de depósitos interfinanceiros, DI, e funcionam como uma taxa de referência diária para o mercado, o DI Over. Essa taxa é conhecida no mercado por taxa DI. As operações com CDI no mercado interfinanceiro são controladas e registradas pelas instituições participantes e nos terminais da CETIP. Esses títulos são isentos de imposto e juros são definidos pela denominada taxa over, geralmente expressa como linha linear mensal e capitalizada pelos dias úteis previstos na operação. Então você fala assim, vai ter 80% do DI, você consegue CDB com 100% do DI, né? Então você está vendo essa taxa, tá? Essa taxa over, que vai ser o quanto você vai ganhar de juros no final. E o CDI, a diferença do CDI para o CDB é que o CDI é isento de taxa de imposto, né? O CDB, você vai ter a remuneração dele, só que vai descontar imposto de renda, né? Já desconta direto na fonte, na hora que você saca já vem menos, né? E o CDI não. Factoring. O factoring, também conhecido como fatorização, é uma operação voltada, sobretudo, a prestações de serviços e às pequenas e médias empresas, como gestão de caixa de estoques, controle de contas a pagar e receber, negociações com fornecedores, etc. Como consequência desses serviços prestados, as empresas de factoring adquirem os direitos creditórios resultantes das vendas mercantis a prazo realizadas pela empresa de clientes. O factoring equivale, dessa forma, a uma operação de prestação de serviços e de compra de direito mercantil. Tipo comprar dívida do outro lugar, sabe? E depois cobrar. A empresa de factoring não é classificada como instituição financeira, sendo vedada a realização de operações de concessão de crédito. Ela não pode fornecer um empréstimo, tá? O factoring consiste em adquirir e não descontar os títulos de crédito provenientes de atividade empresarial de forma definitiva, assumindo todo o risco inerente ao crédito concedido pela empresa vendedora. Uma empresa de factoring não capta recursos junto aos poupadores de mercado, respondendo aos empresários integralmente pelos resultados, lucros ou prejuízos dos seus negócios. O factoring é aquela empresa que compra a sua dívida, sabe? Você tem uma dívida no banco, ela vai lá, compra do banco a sua dívida, ela paga a sua dívida para o banco e agora você deve a ela. Aí ela vai te cobrar do jeito que ela quiser, com desconto, sei lá, tá bom? Ela fatura a sua dívida para ela e te cobra depois. Commercial Papers. Commercial Papers são títulos de crédito emitidos visando captação pública de recursos para o capital de giro da empresa. A emissão de título público para o público comprar e aquele dinheiro que o governo está arrecadando vai servir como recurso de capital de giro para investimento. Tá? O título é negociado no mercado, constituindo-se um importante mecanismo de financiamento para as companhias de capital aberto, alternativamente ao sistema bancário. Costuma ter como vantagens em relação às operações convencionais de empréstimos o baixo custo financeiro e a maior agilidade em tomar recursos no mercado, explicando por eliminação da intermediação bancária. Uma empresa, ao necessitar de recursos de curto prazo, pode colocar títulos de sua emissão junto a investidores no mercado. Empresas que estejam negociando empréstimos maiores e de mais longo prazo podem usar a captação mais ágil do Commercial Papers como um crédito ponte. Além dos juros pagos, a empresa eminente dos títulos incorre também nas despesas de emissão, tais como registro no CVM, publicações, entre outras coisas. Esses títulos são negociados sem garantia real, podendo oferecer garantia de fiança bancária. Tá? É título público para captação de dinheiro para investimento. Beleza? Poupança. Todo mundo conhece essa, né? Essa é bem famosa. A caneta de poupança é a aplicação mais popular no mercado financeiro brasileiro. Tem como os atrativos a possibilidade de se aplicar qualquer valor, não há exigência de um capital mínimo, né? Liquidez imediata, ou seja, você pode sacar na hora que você quiser aquele dinheiro, ele não está retido, né? Isento de imposto de renda, você não vai descontar nada na vez de se sacar para pessoas físicas de baixo risco.
Baixo risco é porque tem um fundo garantidor de crédito, né, que fala que se o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito te devolve até R$250 mil, né? Então, se você tiver até R$250 mil no banco e o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito devolve essa quantia, até esse valor, né? Então, o risco é baixo, né? Geralmente, quem tem mais de R$250 não está com dinheiro na poupança. Os saldos aplicados são garantidos até determinado valor pelo governo. Acabei de falar, 250 mil, tá? Pelo FGC. A caderneta de poupança tem uma data de aniversário, que é o dia que foi efetuada a aplicação, o depósito. Os rendimentos são calculados mensalmente e acreditados sempre nessa data ao aplicador. Você aplicou R$10 mil na sua poupança no dia 1º de agosto. No dia 1º de outubro, você vai receber os juros daquele mês da poupança em relação aos 10 mil. Aí ficou 10.021, vamos supor. No outro mês, vai ser os juros em cima do 10.021, tá? Juros compostos. Se você não mexer naquele dinheiro, tá? Os rendimentos são calculados mensalmente, aplicado na data, tá? Caso haja retirada antes da data de aniversário, a caderneta de poupança não paga nenhum rendimento sobre o saldo do dinheiro sacado. Se você mexer na poupança um dia, você perde todos aqueles dias de aniversário e ele começa a contar tudo de novo, tá bom? A remuneração é calculada, então assim, se você tem dinheiro e quer deixar ele rendendo, não deixe na poupança. Porque a todo momento que você tirar dinheiro da poupança, ele não vai pagar o seu mês. Ele só paga o seu mês quando ele fecha o mês inteiro sem você mexer, tá? Então a poupança não é ideal para juntar dinheiro, não. A não ser que você coloque dinheiro lá e esqueça o dinheiro lá, sem mexer em nada, né? A remuneração é calculada sobre o menor valor do saldo mantido no período. A remuneração atual da caderneta de poupança é a taxa referencial, a TR, mais 0,5% ao mês. Caso a Selic seja igual ou menor a 8,5% ao ano, os rendimentos de poupança serão calculados em 70% da Selic mais a variação da TR. Então, a taxa de juros está um pouco menos de 0,5% ao mês, tá? Na prática, a poupança. Crédito direto ao consumidor, CDC. Crédito direto ao consumidor é uma operação de financiamento direcionada para a aquisição de bens e serviços pelo consumidor ou usuário final. O financiamento é geralmente pago em prestações mensais iguais e consecutivas. Os encargos de operação de CDC são basicamente juros e a cobrança de imposto sobre a operação financeira, IOF. Tá? CDC é tipo aquele crédito consignado que você faz, você vai pagar 48 parcelas de R$200, todo mês vai descontar no dia certo, na data certa, o mesmo valor, consecutivo, blá blá blá, tá bom? Aí você vai pagar em cima o quê? Juros e IOF, tudo bem? Só vou tomar uma água aqui. Títulos conversíveis. Um título conversível constitui-se também numa forma de opção do investidor em adquirir ações da empresa emitente, a um preço e quantidade previamente definidos. O preço do título pode ser convertido em ações e é denominado preço de conversão, definindo-se um prêmio ao investidor medido pela diferença entre o preço de mercado da ação e o preço da conversão do título. É igual comparar o dólar no preço comercial, no preço de turismo, ele tem um gap, ele tem uma diferença, né? A empresa assume o compromisso de resgatar o título ao final do prazo de emissão pelo seu valor de face, desde que não tenha sido convertido em ação, tá? Recolhimentos compulsórios, vamos lá. Recolhimento compulsório é determinado pelo Bacen e incide atualmente sobre depósitos à vista, depósito a prazo, poupança, fundo de investimento e recursos de trânsito. Essa prática monetária repercute diretamente sobre os custos de crédito na economia, inibindo a sua expansão. O recolhimento compulsório sobre os depósitos a prazo equivale a uma percentagem das captações efetuadas pelas instituições financeiras por meio de CDB, RDB e letras de câmbio. Uma parte desse recolhimento é processada por meio de títulos públicos e a outra parte em espécie, sem qualquer remuneração. Periodicamente é efetuada uma avaliação do montante das exigibilidades das instituições financeiras, dos bancos, né, comerciais e tal, que servirá de base para o cálculo do recolhimento compulsório, ocorrendo depósitos complementares ou saques em função das variações verificadas de um período para outro. O recolhimento compulsório sobre o FIF, que é o Fundo de Investimento Financeiro, é calculado pela aplicação de um percentual sobre o valor total aplicado, que é o patrimônio do fundo. Se o depósito do Banco Central for sem remuneração, há uma redução na rentabilidade oferida pelo fundo e equivale ao percentual do recolhimento. Para um compulsório, por exemplo, 5% sobre o patrimônio de um fundo de investimento, que rende uma taxa equivalente ao CDI, o desempenho máximo que poderia obter seria
da taxa do mercado interfinanceiro. Recolhimento compulsório é o recolhimento que o Banco Central faz dos bancos comerciais, né? Então ele paga ele faz um cálculo, ele pega um percentual do que o banco comercial arrecadou esse mês e eles têm que transferir esse valor para o Banco Central. E isso não é remunerado, não rende juros nem nada para o banco comercial, né? E é um recolhimento compulsório que o Banco Central faz com os bancos comerciais. Porque se acontecer alguma coisa dos bancos comerciais, precisar do Banco Central, o Banco Central está lá para ajudar. Tá? Então é tipo um seguro de vida que os bancos comerciais são obrigados a pagarem para a própria vida deles, né? Para a própria vida financeira do banco. Beleza? Warrants. Warrant, conforme o capítulo 5 que a gente falou, constitui uma opção de compra dentro de um prazo estabelecido de certa quantia de ações a um determinado preço, definida por preço de exercício. O prazo da opção de compra é firmado no lançamento do título e os investidores de warrants não recebem dividendos ou assumem direito de voto em assembleia de acionista, enquanto não definir a sua opção de compra das ações. O warrant pode estar também associado a outros ativos, como o índice taxa de câmbio. O valor teórico de uma renda é calculado pela diferença entre o preço de mercado de ação e o preço da opção definido no título de multiplicada, ainda pela quantidade estabelecida para a troca. O que está sendo falado de opção aqui é o mercado de opções, pessoal. O mercado de opções você compra o direito de poder comprar lá na frente um título, tá? Essa opção. Você compra uma opção de compra. Eu comprei uma opção de comprar um título daqui a um mês. Aí vai chegar na data, eles vão falar para você assim, olha, venceu a sua data hoje. Hoje é a sua opção de comprar. Você vai querer comprar ou você não vai comprar? Você opta, tá? Você opta pela compra ou não. Você entrar no mercado de opções, você está comprando opções de compra. Vai chegar na data estabelecida, você decidir se você vai querer ou não. Beleza? O Export Note é um título representativo de uma operação de cessão de crédito de exportação, sendo lastreado em negociações de vendas a importadores estrangeiros. É negociado por meio de um desconto, incorrendo ao investidor em imposto de renda na fonte. Empresas com passivo moeda estrangeira podem fazer um hedge, pode fazer uma proteção, tá? Cambial adquirindo export notes. Com isso, é possível proteger-se contra variações na taxa de paridade cambial. O export note são as empresas que trabalham com dinheiro estrangeiro e ela precisa fazer um hedge. Ela precisa segurar aquele câmbio para a moeda dela nos valorizar, para ela não ficar ruim, né? Porque imagina, você só trabalha com $1. Aí o dólar subiu. Não, se o dólar subir, você está vendendo coisa, beleza. Você está vendendo em dólar, tá tranquilo. Mas quando você vende em real e compra em dólar, aí você está ferrado, né? Então esse Expert Note é justamente para fazer um hedge, né? Para fazer uma proteção nessas variações cambiais. Beleza? O Hot Money são caracterizadas operações de curtíssimo prazo, tipo um dia, visando atender necessidades imediatas de caixa das empresas. O Hot Money tem como referencial da taxa CDI acrescida de um spread, uma diferença, cobrado pela instituição intermediadora. A operação incorre também em IOF, calculada sobre a repactuação diária da taxa de juros. É uma operação curta de um dia para colocar dinheiro no caixa de empresa, tá? A emissão de título público apresenta dois grandes objetivos, Nato, falando de título público agora. Financiar os déficits orçamentistas do governo e também servir como instrumento de execução de política monetária. Por que o título público serve de instrumento de execução de política monetária? Porque o Banco Central pode vender títulos se ele quiser tirar dinheiro da economia, se ele quiser reduzir o emissão da economia. Ele pode comprar títulos se ele quiser aumentar o emissão da economia. Então, títulos públicos, eles são um instrumento, um dos instrumentos de política monetária no país, tá bom? Ao vender títulos públicos no mercado, o Banco Central retira o dinheiro de circulação, reduzindo a liquidez da economia. Na recompra desses títulos, o efeito é inverso. A autoridade monetária eleva os meios de pagamento, igual eu já acabei de falar. O Tesouro Nacional criou, junto com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, uma plataforma de negociação de títulos públicos acessível pela internet, denominada Tesouro Direto. Você mesmo, como pessoa física, pode entrar no site do Tesouro Direto e comprar um título se você quiser. Os títulos públicos são negociados, são de renda fixa, né? Podendo o investidor avaliar seu rendimento no movimento da aplicação, diferentemente do investimento em ações, por exemplo. A ação sobe e desce todo dia, né? Título público não, você sabe mais ou menos quanto que você vai receber lá na frente, tá? É uma alternativa de investimento mais conservadora, né?
com menor risco, principalmente se comparada com o mercado de renda variável, que convive com a mais alta volatilidade, né? O mercado financeiro, o mercado de ações, né? Se comprar ações no mercado financeiro, ele tem um risco alto, mas ele tem um retorno alto também, né? Maior risco, maior retorno, menor risco, menor retorno, né? É considerado como alternativa de menor risco na economia, tendo garantia do Tesouro Nacional. Beleza? O título público, ele é bem interessante porque ele é um título de renda fixa, só que ele também é um instrumento de política monetária. Beleza? Gente, acabei a aula de hoje, tá? Leia o capítulo todo, esse é o capítulo 9. Não esqueça de ir avançando com os trabalhos da NAP 2, gente, por favor, tá chegando a data. Não esqueça de fazer as leituras, começar a escrita e já fazer o trabalho da melhor forma que vocês puderem, porque ele vale a nota inteira da NAP 2, tá bom? Pode tirar dúvidas por e-mail, tem gente mandando no WhatsApp falando de alguns trabalhos, eu estou respondendo na medida do possível, tá bom? Dúvidas sobre a aula de hoje, manda e-mail para mim, a gente se fala, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima aula. Próxima aula da semana que vem, eu já vou postar essa semana para vocês terminarem de ver o conteúdo, para que vocês, assim, tenham visto o conteúdo todo e já vão fazendo o trabalho, tá bom? Já quero antecipar essa última aula da semana que vem agora, nessa semana. Beleza, pessoal? Vou parar minha apresentação. Vou parar minha gravação aqui. Então, o que eu tinha que falar para vocês na aula de hoje é isso. Beleza, pessoal? Aí, daqui a pouco, essa semana ainda, eu vou postar a aula já da semana que vem, que vai ser a última aula de conteúdo. Beleza? Abração para todo mundo, gente.